Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira emissão do Mesa Redonda. O Mesa Redonda será um espaço onde todas as semanas será debatido um tema da atualidade. Connosco hoje temos Orlando Ferreira e Rita Ramos. O tema centra-se nas praxes e na Semana do Calor, determinada a 4 de outubro na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. César, detentor de 4 matrículas, é considerado um mestre. Rita Ramos é uma recém-chegada a esta universidade. Agora terminada a época de praxe, participaste nela por livre e espontânea vontade ou sentiste em parte obrigada por tudo aquilo que ouves comentar acerca das pessoas que se declaram anti-praxe? Não, participei por livre e espontânea vontade, por motivo de poder integrar-me com os meus colegas e acaba sempre por ser divertido. E tens conhecimento de alguém que se tenha declarado anti-praxe ou que tenha qualquer tipo de problemas em relação a isso? Não. César, designado na hierarquia da praxe como mestre, possuis este detentor de uma determinada peso relativamente às decisões que se tomam nela. Que sentimentos te fazem recordar da praxe enquanto calouro e agora enquanto mestre? É assim, eu fui caloiro em 2005. Desde esse ano até o presente momento, as coisas evoluíram bastante. E este ano as praxes não têm muito a ver com o que se passou antes e as que eu passei não tiveram nada a ver com o que tiveram ex-alunos aqui desta casa. No meu ano lembro-me que havia certos abusos em certas coisas, desde a nível de linguagem até a nível físico. Por isso eu tentei este ano, daquilo que fiz aos caloiros, não exagerar, quer numa coisa, quer noutra. Portanto, tenho vindo a ver que a praxe tem evoluído num bom sentido. Isso sim. No meu ano, passei por certas coisas que eu nunca disse a ninguém, porque ficou na praxe, eu e alguns colegas meus, mas não, como é que é explicar? A maior fatia do bolo, se assim se pode dizer, foi positivo, foi muito positivo, foi integração, foi conhecimento, e isso aqui está-se a salientar. O resto são águas passadas, as pessoas que fizeram isso já cá não estão, ou se cá estão, temos pena, mas lá está, é assim, eu passei, gostei, salvo uma coisa ou outra, e então tentei fazer da melhor forma para que os caloiros deste ano também se sentissem enquadrados e bem recebidos nesta casa, que é isso a principal intenção das praxes, no meu entender. Tentaste evitar, portanto, fazer aos caloiros aquilo que te aconteceu a ti? É assim, pelo menos a parte negativa, sim, eu tentei ao máximo. É assim, não exagerei na praxe física, porque também, é assim, eu quando entrei num curso em que era metade rapazes, metade raparigas, mas tínhamos muito praxe física, muito, e praxe psicológica. E este ano não, é assim, o nosso curso, neste momento estamos em Ciências da Comunicação, a maioria são mulheres e, como tal, acho que não tinha lógica nenhuma estarem a fazer praxe física, porque para isso temos ali o exército, o regimento, não é? Número 13, não valia a pena. Então, umas musiquinhas, umas diversões, de vez em quando encher e restejar também faz parte, mas basicamente o que fizeram foi para perderem a vergonha de estarem sujeitas e expostas às pessoas. Acho que a principal função é perderem a vergonha, para estarem à vontade, conhecerem-se. Portanto, acho que não houve assim abusos de grande importância. A praxe é considerada um modo de integração. O que é que achas que isso te facilitou na tua vida de inserida em Vila Real, visto que não és de cá? Sim, facilitou a integração com os meus colegas porque eu não sou de cá, sou de entroncamento e acabou por facilitar para conhecer a cidade, visto que passo cá todo de mês a mês vou a casa, portanto, mesmo para me interagir com os meus colegas no fim de semana, pronto, acabou por facilitar. Integração para mim, participar nas praxes, alinhar nos jogos, não é? Nas músicas. E qual é que é a intenção disso? Levar positivamente o que o doutor diz em base a isto. Eu, no meu entender, a integração é assim, a minha integração tive duas partes. Uma das partes foi unir-me-nos contra os doutores que nos estavam para achar porque eram mauzinhos, percebes? Então tivemos que nos unir e conhecer-nos totalmente. E outra parte foi na brincadeira e na galhofa, entendes? Ficarmos todos juntos, e divertimos e falámos tu cá, tu lá, estás a ver? Sempre com respeito, porque senão a seguir íamos encher. Mas estás a ver, havia sempre assim um respeito. Há duas partes de integração. Há o convívio saudável e depois aquele que é tipo militar. Pronto, o que tu tiveste foi saudável, certo? Foi saudável. Ou achas que houve algum exagero até então? Ou... Até então, a única coisa que eu critico é quando mandam encher sem qualquer justificação. Exatamente. Só a única já coisa. percebi. Principalmente De resto, achei saudável.
Foi saudável? referiste. Pronto. Mas conheces os teus colegas, na maior parte, pelo menos os que foram praxados contigo, conheces-os a todos? Todos. Pronto, isso é o que interessa. Estás a ver? Portanto, Foi como eu, no ano que fomos praxados, conhecia-os a todos. Aqueles que não eram praxados, que não foi ninguém. Exatamente, os antipraxe não têm conhecimento de quem sejam. Estás a Portanto, perceber? Pronto, eu acho que o principal objetivo é ficarem-se a conhecer totalmente, entendes? Exato. Tipo, até pela voz, simplesmente. Até pelo andar. Exato. É isso que interessa. Exato. E depois, lá está. Depois há duas partes de conhecer os teus doutores ou mestres de praxe. Um que é no nível positivo, tipo um porreiraço, e no outro que é um besta, não é? Portanto, há as duas partes. E assim, eu tive bestas e depois tive gajos porreiros, entendes? E os que ficaram mais gravados, pela negativa, foram os bestas. Mas falo com eles na mesma, e são excelentes pessoas fora disso. Só que na praxe, pronto, houve aquelas coisas. Exato. As pessoas porreiras foram os que ficaram, tipo, não eram necessariamente as que iam sempre, as que estavam sempre connosco na noite. Porque depois, quando percebo os apontamentos, percebes? Fui à minha madrinha, que eu escolhi a dedo. E fui àquela que tinha tudo feitinho daqui a daquela. Tipo, fui a uma ou duas praxes, mas eu gostei mais dela, ajudou-me e não sei o quê. O tempo que passaste de praxe foi, na sua maior parte, de conhecimento dos seus colegas, de diversão e não de, sei lá, de exploração física ou até de humilhação, como se fala muitas vezes. Não sentiste que as pessoas não libertaram as suas frustrações durante a praxe? Quem praxava, que utilizava muitas vezes a praxe para libertar as suas frustrações. Isso senti. Eu, E achaste? lá está, aqueles abusos, aquela parte negativa, que eu não gostei da parte, foi mesmo por isso. Há aquele pontinho de frustração em alguns doutores, em que, como já referi, mandam encher porque lhes apetece, sem qualquer justificação, sem qualquer razão aparente, portanto... Mas à parte disso, achaste que o resto... Do resto foi tudo excelente, não tem qualquer... Lá está, foi como no meu ano, entendes? Tipo, aquelas pessoas... Depois, assim, por nós mesmos, depois foram irradiados, percebes? Portanto, Exato. Não há problema nenhum, porque se não sofrem hoje, as consequências sofrem mais tarde. Quanto muito o desprezo, entendes? Portanto, não há problema nenhum quanto a isso. Eu acho que o que deve ficar, acima de tudo, são as pessoas que te marcaram pela positiva, que te ajudaram e que te poderão ajudar mais tarde, porque é isso que interessa, a vida é feita disso. Pessoas que não interessam, esquece, põe de lado, passa à frente, faz de conta, já passou. Exato. Não é? A Semana do Calor, dedicada a ti e aos ginasiados nesta vida académica, é afirmada por vezes como uma semana de excessos. Como aproveitaste a semana e como reages a este tipo de eventos e a tudo aquilo que se passa? Aproveitei muito bem, foi muita diversão, gostei das bandas que atuaram, volto a frisar. Outra vez a integração com os colegas, com os doutores, mestres, excelências, é tudo à base disto. Acho que a Semana do Calor acho que deve continuar. E concordas que é ou não uma semana em que se realizam muitos excessos, muitas vezes prejudiciais? Sim, algumas pessoas exageram um bocadinho. Como eu costumo dizer, há limites para tudo. Portanto... Para ti, suponho que já viveste a Semana de Calor da mesma forma que a Rita viveu e agora, como finalista, de certeza que anseias pela semana académica em que é terminado o teu curso. Quais são as tuas perspectivas para essa semana? Bom, antes de mais, essa semana será o culminar de uma etapa que há muito é ansiada, pelo menos há 4 anos. Quanto à diversão, fará parte, sem dúvida nenhuma, porque é o meu último ano, tenho que aproveitar, não é porque saio daqui doutor e depois vou para o desemprego, mas à parte disso, vou tentar divertir-me ao máximo com os meus colegas, porque será o meu último ano que aqui estarei. Será possivelmente o último ano que irei estar com algum de vós. Portanto, irei divertir-me, irei cantar, irei beber certamente, irei fazer loucuras. É o último ano, é o último ano que tenho para fazer essas coisas e não ser recriminado por tal. Portanto, espero ir para a frente assim com grande animação. Para terminar, perspectivas de futuro em relação ao curso e em relação à vida nesta academia? Continuo assim, divertida e que haja emprego depois quando eu sair. É só o que eu desejo. E em relação a ti? Bom, eu, sendo mais realista um pouco do que a Rita, sei que este mercado é bastante competitivo. Temos que ser perspicazes, temos que ser atentos, temos que estar sempre alerta. Como tal, eu neste caso tenho que começar já a ver aquilo que quero mesmo fazer. Tenho algum tempo, não é muito, gostava que fosse mais, mas é assim, passa rápido. Mas tenho boas perspectivas. Aliás, quem quer trabalhar arranja sempre alguma coisa. Se não for na área, há de ser um dia mais tarde. Portanto, não tenho medo do que virá.
Boa tarde e obrigada pela vossa presença. Por hoje é tudo e até para a semana.